Aleluia! Hoje é 6 de setembro, Atos 2. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som como de um vento impetuoso e encheu a casa e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Essa foi uma promessa de Jesus. E Pedro, aquele que havia negado a Jesus, agora se tornou um homem corajoso, ousado. E pregou o evangelho naquele dia e ganhou 3.000 almas para Jesus. Pregou em outro dia e ganhou 2.000. A partir daquele momento, todos os homens que foram cheios dessa presença se tornaram corajosos, ousados, pregaram o evangelho, ganharam vida, libertaram vidas pelo poder de Deus. Essa é a verdadeira unção. Que unção que muitas pessoas estão tendo nesse tempo, que não transforma, que não muda nem a própria vida deles. E só dizem que viram isso, que Deus falou aquilo e não há evidência nenhuma. A verdadeira unção do Espírito Santo que Deus quer para nós é para transformar a nossa vida e transformar a vida de outros. Oh, meus amados, quando Jesus chega para os discípulos e diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Só que esse poder que Jesus estava falando não era só rodar, pular, profetizar, dizer que está sentindo que recebeu uma unção. Não! Ele está dizendo: vocês receberão poder primeiramente para serem curados. Quem era Pedro? Temperamental, agressivo, negou Jesus 3 vezes, covarde. Mas depois que ele foi batizado, o que aconteceu? Ele recebeu uma unção de ousadia, ele bateu de frente com os religiosos daquela época e disse: vocês o mataram. Nessa pregação, Deus fez sinais e maravilhas através de Pedro. Por quê? Porque recebeu uma unção genuína que trouxe cura interior e o transformou num homem ousado, determinado. Pregava o evangelho com ousadia. A sombra de Pedro curava, porque recebeu uma unção de cura e a unção verdadeira do Espírito Santo. Peço encarecidamente que vocês pesquisem, vá no Google, joga lá o nome de Mateus, o nome de Paulo, o nome de Tomé, o nome de Filipe, de Estevão, para você saber quem eram esses homens antes da unção e depois da unção. A unção os curou primeiro, os transformou em homens verdadeiramente santos, dependentes, vigilantes, compromissados, dedicados, que buscavam a Deus de verdade. Pedro uma vez foi pregar o evangelho para os gentios na casa de Nicodemos. E lá caiu o quê? O fogo do Espírito verdadeiro. Trouxe transformação, batizou todo mundo no Espírito. Houve transformação tremenda na casa de Nicodemos. Mas o que a Bíblia fala também de Nicodemos? Que era um homem honesto, um homem justo, um homem correto, que buscava, que era temente a Deus. A unção vem para esses, a unção verdadeira. E digo também, pesquise exatamente isso. Se esses homens continuavam temperamentais, incrédulos, covardes, presunçosos, orgulhosos, soberbos, que andavam na carnalidade ou que andavam na prática do pecado. Mas aí você vai ver nesse tempo de hoje o quê? Os que se mais dizem cheios da unção, profeta, vaso, que tem um ministério forte, e é cada absurdo, meus amados. Esses dias teve um pastor na internet que incorporou, disse que o pai morto de uma mulher, e conversava como se fosse o pai dela, e a menina pedia perdão para o pai. Meu Deus do céu. Outro dá uma profecia dizendo que Deus ia libertar a mãe de alguém, e a menina diz: a minha mãe morreu faz 6 meses. Ou seja, essas pessoas dizem ter unção, mas nunca foram transformadas, nunca na verdade nem se converteram de verdade ao evangelho, não têm uma vida de santidade. Que unção maligna é essa que essas pessoas têm? Quando Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, ele estava dizendo: eu vou destruir essa construção, essa estrutura humana. E depois ele diz: vocês são o templo, vocês são a morada do Espírito Santo de Deus. Quem hoje desses aí pode se considerar morada do Espírito Santo? Acontecer como Pedro, a sombra de Pedro por onde passava curava os enfermos, a roupa de Paulo curava, cada discípulo, cada apóstolo se tornou uma potência na mão de Deus. 12 homens em particular impactaram o mundo daquela época, espalharam o ministério para vários lugares, mas a base era adorar, era sentir, era viver na dependência do Senhor, era buscar a Deus. E mediante a palavra de Deus, queridos, é impossível alguém dizer que está cheio do Espírito Santo, que tem o poder de Deus na sua vida, e não mudou nada na vida dessa pessoa. Ela continua com os mesmos sentimentos, pensamentos, desejos, comportamentos maus,
Não. Ela não conseguiu ser transformada por esse poder. Na verdade, foi o que Jesus disse: recebereis poder. Esse poder nos muda primeiro e nos transforma em um exemplo de vida cristã. Nos faz ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E quando a gente tem esse poder, os sinais se evidenciam de verdade. Não fica só no falatório, porque eu tenho unção, tenho poder. Não, sinais de cura, libertação, de transformação de vida por onde quer que essa pessoa passar. E como Jesus diz, pelos frutos vocês conhecerão quem de verdade tem a presença de Deus na sua vida. Então mergulhe, se jogue, seja a igreja viva de Deus andando sobre a terra. Tem que ter sinais, tem que ter mudança, tem que ter transformação. Se não tiver, essa unção é falsa, é mentirosa. Quando a sua vida impactar a vida de outros, a palavra que sair da sua boca curar, libertar, transformar, fazer a diferença na vida de alguém, aí você pode dizer: eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio da presença. Não vai ser uma pregação vazia, não vai ser uma coisa ensaiada, como Paulo disse, quando eu me apresentei até vocês, não foi com palavra de persuasão humana, não foi com letra, com tinta, mas foi no poder do Espírito Santo de Deus. Faça a diferença por onde você passar. Essa é a verdadeira unção de Deus que tem que estar na sua vida.